Olá a todos, que bom que vocês estão aqui conosco para mais um mergulho na palavra. É sempre uma alegria poder estudar juntos. Uma alegria mesmo. E hoje a gente vai abrir lá em Gênesis, capítulo 29, uma história e tanto, né? Com certeza. Vamos acompanhar a jornada de Jacó, aquele encontro marcante no poço e, claro, a história complexa do casamento dele com Lia e Raquel. Muito sentimento, muita cultura da época, muita coisa pra gente conversar. Exato. E antes de entrarmos nos versículos, queria propor uma coisa. Vamos tentar nos transportar para lá. Fecha os olhos um instante, respira fundo. Isso. Tenta imaginar o sol quente do Oriente Médio batendo na pele, o cheiro talvez de poeira, de ovelhas ali por perto. O som dos animais, dos pastores conversando. Vamos entrar juntos nessa cena, lá em Harã, milhares de anos atrás. Pausa curta. Pronto. Então vamos lá. Versículo 1. Jacó continua sua jornada e chega então na terra do povo do Oriente. E logo de cara, o que ele vê? Um poço. Mas não era um poço qualquer, né? Era um lugar-chave ali. Totalmente. O texto descreve a cena. 3 rebanhos já esperando ali perto, os pastores por ali também, e uma pedra enorme, bem grande mesmo, tampando a boca do poço. E tinha uma regra, um costume local bem específico sobre essa pedra, né? Exatamente. Essa pedra só era retirada quando todos os rebanhos que usavam aquele poço estivessem reunidos. Isso é super importante para a gente entender o contexto. Faz sentido. E por que isso era tão importante, essa regra da pedra? Olha, poços eram, o coração da vida social e econômica naquela região. Água era um recurso escasso e vital. Essa regra da pedra mostrava, primeiro, a necessidade de cooperação. Ninguém passava a perna em ninguém. Entendi. E garantia uma certa ordem, né? E evitava conflitos pela água. Mostra como a comunidade pastoril se organizava. Perfeito. Era um sistema comunitário de gestão de um bem essencial. E aí Jacó, que era um estranho ali, chega e já começa a puxar papo com os pastores. Sim, ele pergunta, de onde vocês são? Depois, conhecem Labão. A gente imagina a ansiedade dele nessa hora, né? Nossa, total. Procurando a família da mãe e a resposta vem, conhecemos sim, ele vai bem. Ufa, que alívio deve ter sido. Um alívio enorme. E aí vem a frase que deve ter feito o coração dele acelerar. Qual? Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas, bem naquele momento. Puxa, que timing, hein? A narrativa constrói esse momento de uma forma quase cinematográfica. É um ponto de virada claro. A chegada dela ali naquele exato instante, depois daquela conversa, parece quase orquestrado, né? Aumenta muito o significado desse encontro. E enquanto eles ainda estão falando, ela chega. Raquel, a pastora. E a reação do Jacó é uau, imediata e muito física. O que ele faz? Ele vê a prima, a filha do irmão da mãe dele, Rebeca, e aí, sem esperar mais ninguém, ele vai lá e, sozinho, remove aquela pedra pesada. Aquela mesma pedra que, pelo que os pastores disseram, precisava de um esforço conjunto para ser removida. Exatamente. Ele dá água às ovelhas do tio Labão, uma demonstração de força impressionante, né? Sem dúvida. O que será que essa atitude revela sobre ele ali? Olha, pode ser muita coisa, né? Uma iniciativa clara, talvez um jeito de se mostrar, de impressionar a família que ele acabou de encontrar. Olha, como eu sou útil, como eu sou forte. E também quebra um pouco aquele costume local que você mencionou, né? Ele agiu sozinho. Isso. Ele age individualmente, servindo a Raquel. É uma autoapresentação bem vigorosa. Mas logo depois vem outra demonstração forte, só que de emoção. Ah, a parte do choro, né? O texto diz que ele beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Chorou alto. Exato. Um choro audível. Imagina a cena. Que contraste com a força física de instantes antes. Que misto de emoções devia ser aquilo, hein? Nossa, alívio por ter chegado, alegria por encontrar a família, saudade de casa, talvez o peso da fuga de Esaú, o medo acumulado. Tudo vindo à tona ali. Humaniza muito Jacó, né? Mostra essa vulnerabilidade. Muito. Não é um herói frio. É alguém carregado de história, de emoção. E a Raquel, claro, corre para contar para o pai, Labão, e a história avança. E Labão vem correndo ao encontro dele. A recepção inicial parece bem calorosa.
Abraça, beija, leva para casa. Sim, Jacó conta sua história, Labão reconhece o parentesco, você é meu osso e minha carne. Parece um porto seguro, né? Hospitalidade típica da época para parentes. Parece. Mas depois de um mês a conversa muda um pouco de tom, né? Muda. Labão, bem pragmaticamente, traz a questão do trabalho. Você é meu parente, mas não vai trabalhar de graça, né? Qual vai ser o seu salário? Sai do familiar e entra no contratual. É aí que a história apresenta formalmente as duas filhas, Lia e Raquel, e faz aquele contraste bem direto. Exato. O texto descreve Lia com olhos baços ou sem brilho, enquanto Raquel é bonita e formosa. A preferência de Jacó fica óbvia. E a proposta dele para Labão reflete isso na hora. Sim, trabalharei 7 anos por Raquel. 7 anos. É muito tempo. Era comum esse tipo de acordo. Sim, funcionava como o mohar, o preço da noiva. Um investimento considerável que mostra o quanto Jacó ficou encantado por Raquel. E tem aquela frase no versículo 20, né? Qual? Aquela que diz que os anos pareceram poucos dias. Essa mesma. E lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. É um comentário poderoso sobre como o amor muda a percepção do tempo, né? Reforça a intensidade dessa paixão. Impressionante. E os 7 anos passam voando pelo visto para Jacó. Ele cumpriu a parte dele, trabalhou, e aí ele vai cobrar o combinado. Dê-me minha mulher. Labão organiza uma grande festa de casamento. Tudo parece nos conformes, muita celebração. Mas sempre tem um mais nessas histórias, né? Sempre. E aqui vem a grande reviravolta. À noite, na escuridão da tenda nupcial, talvez com véus pesados, costume da época, e depois da festa, Labão entrega Lia, a filha mais velha, para Jacó. Nossa, que situação. Ele só percebe no dia seguinte. Só com a luz da manhã. Imagina o choque. O texto descreve a indignação dele no versículo 25. Ele vai direto confrontar Labão. O que é isso que o senhor fez comigo? Não foi por Raquel que eu trabalhei, porque me enganou. Dá pra sentir a raiva e a frustração, né? Totalmente. E a resposta de Labão é: bem, é de Labão. O que ele diz? Ele invoca um suposto costume local. Aqui não se faz assim, dar a mais nova antes da primogênita. Se esse costume era real e universal ali, é discutível. O ponto é que ele usa isso como desculpa. Uma desculpa bem conveniente pra ele, né? Mas o mais forte aí é a ironia, não é? Exatamente. A ironia dramática poderosa. Jacó, que enganou o pai para roubar a bênção do irmão mais velho, Esaú, agora é enganado justamente na questão da esposa, recebendo a mais velha no lugar da mais nova que ele amava. O enganador sendo enganado. Uma espécie de justiça poética bem dolorosa. É forte. E a gente não pode esquecer da Lia nessa história. Que posição terrível para ela. Nossa, sim. Usada pelo próprio pai no plano dele. Sabendo que não era a esposa desejada, que o amor do marido era pela irmã. Uma dor e uma humilhação profundas, com certeza. Ela entra nesse casamento sob falsas premissas, já começa uma tensão familiar ali. E Jacó, mesmo enganado, está numa situação complicada, né? Em terra estrangeira, dependendo de Labão. Exato. E a solução que Labão oferece para resolver esse problemão é ousada para dizer o mínimo. O que ele propõe? Mais trabalho. Basicamente. Olha, termina a semana de festa da Lia, cumpre os rituais, depois eu te dou a Raquel também. Ah, que bom, ele vai dar a Raquel. Em troca de mais 7 anos de trabalho. Ah, não acredito, mais 7 anos. Exatamente. Labão explora a paixão do Jacó e a vulnerabilidade dele ao máximo. Garante aí 14 anos de um trabalhador excelente. E Jacó? Aceita, preso pelo desejo por Raquel e pelas circunstâncias. Completa a semana com Lia, casa-se com Raquel na semana seguinte. E o texto faz questão de frisar: amava a Raquel mais do que amava a Lia. Puxa vida, a estrutura familiar que se forma ali já nasce torta, né? Com essa desigualdade de afeto escancarada. Totalmente instável. E aqueles primeiros 7 anos podem ter parecido dias, mas esses outros 7, nascidos do engano, com rivalidade dentro de casa, devem ter pesado bem mais. Com certeza.
E é nesse cenário tenso, especialmente com a dor da Lia, que o texto introduz a ação de Deus de forma bem direta. Sim, o versículo 31 é muito claro. O Senhor viu que Lia era desprezada e fez com que ela fosse fecunda, enquanto Raquel, a amada, era estéril. É um ponto de virada crucial na dinâmica familiar. Deus percebe a situação de Lia, a palavra usada é forte, desprezada, e age. Essa intervenção divina, como a narrativa apresenta, tem várias camadas. Primeiro, responde à dor da Lia, dando a ela uma forma de validação, de bênção, através dos filhos. Certo. E subverte a lógica humana, né? A preferência de Jacó não é a mesma de Deus. Exatamente. Mostra que o favor divino não segue necessariamente nossas preferências. E usa a questão da fertilidade e esterilidade, que era um tema muito importante na época, para desenvolver a trama e, claro, aprofundar a rivalidade entre as irmãs. E os nomes que Lia escolhe para os filhos são muito reveladores, né? São como um diário da alma dela. Nossa, muito. O primeiro é Ruben, que soa como veja um filho. E ela verbaliza a esperança. Agora meu marido vai me amar. A esperança de que a maternidade mude o coração de Jacó. Mas não muda, né? Aí vem Simeão, ligado a ouvir. E ela diz, o Senhor ouviu que eu era desprezada. Aqui já tem um reconhecimento mais direto da atenção de Deus à dor dela, mesmo que o problema com Jacó continue. O terceiro é Levi, que remete a unir-se. A esperança no marido ainda está ali. Sim. Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim. A busca pelo afeto dele ainda é central para ela. É uma dor constante. Mas com o quarto filho, Judá, que significa louvor, algo parece mudar na declaração dela. Muda. Ela diz, desta vez louvarei ao Senhor. Muitos veem aqui um ponto de inflexão para Lia. Como assim? Parece que o foco dela se desloca. Sai da busca incessante pela validação do marido e vai para um louvor direto a Deus pela bênção dos filhos, apesar da situação difícil com Jacó. Uma espécie de amadurecimento. Ou talvez encontrar consolo e identidade mais em Deus do que na relação humana que falhou. Exatamente. Sugere um desenvolvimento, uma nova perspectiva que encontra força na relação com o divino. É um arco bem significativo para a personagem dela. Uma jornada de dor, mas também de encontro com Deus no meio disso tudo. Olhando para esse capítulo 29 como um todo, que lições ou temas principais a gente pode tirar? É muita coisa acontecendo. Muita coisa mesmo. Um fio condutor claro é o do engano e suas consequências, né? O engano de Labão que ecoa o passado de Jacó e que planta sementes de rivalidade para o futuro. Verdade. E a dinâmica familiar super complexa. Amor preferencial, ciúmes, a dor de se sentir rejeitada, a competição, especialmente entre as irmãs por status e afeto através dos filhos. É muito humano. Muito. A gente vê também a importância dos costumes culturais da época, hospitalidade, dote, casamento, sendo usados tanto para dar contexto quanto para manipulação, né? Como Labão fez. Com certeza. E, claro, essa perspectiva teológica muito presente no texto. Sim, a narrativa mostra Deus agindo, intervindo nos assuntos humanos, respondendo à dor de quem está em desvantagem, como Lia, e usando até mesmo as falhas, os enganos, as circunstâncias imperfeitas para levar adiante seus propósitos maiores. Como a formação das 12 tribos de Israel, que nascem justamente dessa família tão complicada. Exato, a história não romantiza a origem das tribos. Elas vêm de conflito, engano, dor, mas o texto enquadra tudo isso num plano maior de Deus. A linhagem de Davi e na fé cristã do Messias vem por Judá. O filho que Lia nomeou num ato de louvor a Deus, no meio da sua angústia. Isso é muito forte. Muito forte. Mostra como a narrativa bíblica constrói significado a partir de eventos difíceis e eticamente complexos. Não é uma aprovação do erro, mas uma afirmação de que Deus pode trabalhar através da bagunça humana. Fica uma reflexão, né? Como essa história desafia ideias muito simplistas sobre como Deus age no mundo. Parece que ele age não apesar da confusão, mas muitas vezes através dela. Exatamente. Fica essa provocação para a gente pensar durante a semana. Como reconhecemos a mão de Deus, mesmo quando tudo parece confuso, injusto, doloroso, como Lia aprendeu a fazer? Como transformar nossa dor em louvor, como ela fez com Judá? Uma pergunta poderosa para a gente levar.
Que estudo intenso, mas rico. Que essa história de Jacó, Lia e Raquel nos lembre que Deus está presente. Ele vê, ele ouve, ele age com compaixão, mesmo quando a gente não entende tudo. Amém. Que a palavra de hoje alimente nossa fé e nossa prática. Que Deus abençoe cada um de vocês. E a gente se encontra no próximo estudo para continuar aprendendo juntos. Vão em paz!